Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Graça e paz, amados irmãos. Vamos convidar os nossos irmãos e amigos para estar conosco, participando desse culto de celebração. Daqui a pouquinho vamos iniciar o nosso culto, em nome de Jesus. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado na malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus também nos revela que em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Se você confiar em Deus, se você entregar todos os seus problemas a Deus, você não vai ficar passando a noite inteira em lágrimas, em prantos, sofrendo. Não, o Senhor vai te dar paz. Aleluia! E dessa forma nós damos abertura ao nosso culto neste final de tarde, início de noite, nos alegrando na presença do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos e estar conosco orando em gratidão a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Oremos. Pai querido, Deus eterno, é no nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, é que nós nos pomos diante a Tua presença, com os nossos corações agradecidos a Ti, Senhor, pelo dom da vida, por tudo que Tu tens feito, Senhor, em prol da nossa vida, Pai, porque sabemos que és Tu, ó Deus, que nos sustenta, é Tu, Senhor, que nos ampara, as Tuas mãos está estendida para nos abençoar a cada dia, os Teus olhos e os Teus ouvidos estão voltados para nós, para as nossas súplicas, para as nossas orações. Nós temos confiança e a certeza que não estamos sozinhos nesta caminhada. Tu estás conosco, Teu Filho nos prometeu, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A presença do Senhor é inequívoca. A presença do Senhor é real no nosso meio, na nossa vida, no nosso coração. E por isso somos gratos a Ti, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que este culto alcance os corações, que estas palavras, esses cânticos que estaremos, Senhor, ministrando nesta tarde, nesta noite, ó Deus, alcance centenas, quem sabe milhares de pessoas, Senhor, para trazer conforto, paz, trazer salvação, trazer cura, Pai, na vida das pessoas. Rogamos uma rica bênção, Senhor, sobre a vida de cada um que está a nos ouvir, a nos assistir neste momento, meu Pai. Que tenham, Senhor, uma semana abençoada, Pai querido, e um final de tarde, um início de noite abençoadíssimos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero também ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, no Salmo de número 110. Convido a você, meu irmão, que talvez esteja com a sua Bíblia, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 110, Salmo de Davi. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta revelação, esta profecia de Davi, né, que há 1000 anos atrás ele profetizou e se cumpriu realmente, né? É maravilhoso observarmos as Escrituras. Salmo de número 110, vamos acompanhar atentamente. Diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, disse o Senhor Deus a Jesus, seu filho, né? Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade.
Desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno. Jesus é o nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Deus é amor, Jesus é amor, mas ele também é ira, e haverá o seu tempo de justiça, né? E serão julgados. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, de muitas nações. Beberá do ribeiro no caminho, por isso encherá a cabeça. Aleluia! Jesus está com domínio sobre todas as coisas, irmãos. Deus deu o domínio a Cristo Jesus. Todas as coisas estão sob o controle de Jesus Cristo. Nós temos orado, jejuado pelas situações em que o nosso país e o mundo está enfrentando. Mas temos que ter sempre em mente, lembrar, né, que Jesus tem o controle de todas as coisas. Como disse o salmista Davi no verso 1, né? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta a minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Mesmo com tantos adversários, com tantos ateus, com tantos incrédulos, com tanta perseguição ao cristianismo, Jesus está sob o controle, Jesus tem o domínio de todas as coisas. Guarde esse salmo no seu coração, medite nele, reflita, e certamente você terá mais segurança e paz, porque sabemos que o mundo não está à deriva, Jesus está no comando, ele está no leme. Aleluia, louvado seja Deus. E agora, irmãos, eu os convido a adorar ao Senhor, que nós possamos voltar agora a nossa mente e o nosso coração em adoração, em glorificação ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Os nossos cânticos são cânticos que todos conhecem e convidamos a você a cantar conosco também para glorificar o Senhor em nome de Jesus. Vamos lá! Em nome de Jesus. Aleluia. Eu te louvarei, Senhor.
Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Não há, irmãos, prazer maior do que louvar ao Senhor, do que estar com o Senhor. O nosso prazer não está em outras coisas, mas o nosso prazer está em adorar a Deus. Vamos cantar esse cântico em nome de Jesus. Aleluia! Glória a ti, ó Deus. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Glória a ti, Senhor. reis. Aleluia. Eu nasci, Louvado seja teu nome, Senhor. Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor.
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. O motivo pelo qual nós nascemos e viemos a este mundo não é outro senão para exaltar, para glorificar o nome daquele que é o Criador de todas as coisas, o autor da nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Como é bom sentir essa presença do Espírito Santo. A gente sente no nosso íntimo a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu quero convidar os irmãos a fazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Não poderíamos de forma alguma deixar de orientar a igreja do Senhor, orientar os nossos irmãos ouvintes na palavra de Deus acerca da prosperidade, da bênção celestial sobre as nossas vidas aqui neste mundo, aqui nesta terra. Senhor, em 1 Crônicas, no capítulo 29, no verso 14, eu estarei lendo somente a última parte do verso 14, depois estarei lendo o verso 17, voltarei ao verso 9 e depois do verso 5 a última parte, tá? Não se preocupe porque eu vou estar falando aqui, tá ok? Então esteja com a sua Bíblia aberta e preste atenção no que diz as Escrituras. 1 Crônicas, no capítulo 29, a última parte do verso 14, vai dizer assim: porque tudo vem de ti, e do que é teu nós te damos. Palavras do rei Davi ao povo de Israel, quando ele ofertou a Deus valores para a construção do templo de Jerusalém. E Davi aqui, ele estava ansioso para construir o templo de Jerusalém, mas este atributo não foi dado a ele, porque ele tinha suas mãos manchadas de sangue, mas foi seu filho Salomão que construiu o templo de Jerusalém. Mas Davi, ainda no seu reino, porque Salomão aqui era tenro em idade, ele era jovem ainda, Davi levanta uma grande oferta. Mas, irmãos, Davi era rei, ele poderia implantar uma lei para que o povo trouxesse para a construção, mas não era isso que ele queria. Davi queria que o povo trouxesse com alegria no seu coração, com gratidão a Deus por tudo que Deus havia feito. Deus libertou o povo da escravidão do Egito, Deus acompanhou o povo no deserto, esteve com eles por 40 anos, Deus é quem colocou eles na terra prometida, Deus é que deu vitória àquelas nações que ali estavam, aqueles povos. Portanto, o povo tinha que ter um coração grato. Agora eles tinham um rei, Davi, que trouxe harmonia, paz, segurança ao povo de Israel. O povo tinha que ter gratidão. Então ele diz aqui: porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Reconhecendo que tudo vem de Deus. Verso 17 vai dizer assim: e bem sei eu, Deus meu, que tu provas o coração e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente te dou todas estas coisas. E agora vi com grande alegria que o teu povo, que se acha aqui também, voluntariamente te oferece, te oferta, te dá. Era essa a intenção de Davi, que o povo contribuísse com gozo, com alegria, com reconhecimento que tudo vem do Senhor, né? E é isso, e é este sentimento que nós temos que ter quando vamos ofertar, quando vamos dizimar. Se você quer que seus dízimos e suas ofertas sejam recebidas e aceitas por Deus, tenha certeza que Ele vai observar o seu coração,
para ver se há gratidão, né? Se há realmente amor, fidelidade. E no verso 9, Davi vai dizer o seguinte: e o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Aleluia! E agora, irmãos, lá no finalzinho do verso 5, há uma pergunta que queremos fazer para você também, para todos nós, né? A própria palavra, o Espírito de Deus é quem nos pergunta. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Você tem esse sentimento na alma, no coração, que tudo vem de Deus, que tudo é dele? Você tem esse sentimento na alma que você está em débito com Deus e que você quer ofertar, contribuir com alegria, com gozo? Faça isso e você verá a bênção sobre a sua vida, a prosperidade sobre a sua vida, a graça de Deus sobre a sua vida, porque é isso que Deus espera de mim e de você, meu amado irmão. Portanto, você tendo oportunidade, procure seu tesoureiro, faça a sua oferta na sua igreja, aonde você congrega, né? Se você não tem igreja nenhuma, você está desigrejado, né? Sem igreja, você procura uma igreja, oferte com alegria, com gozo, né? Porque isso vai fazer diferença na sua vida, meu irmão. Tenha certeza disso, tá ok? Guarde essa palavra no seu coração. Não esqueça desta convocação de Davi ao povo de Israel, que contribuíram com muita alegria para a construção do templo, e que nós também possamos contribuir com alegria para que o reino de Deus se expanda sobre toda a face da terra. Que Deus possa abençoar a todos os nossos ouvintes. Feche seus olhos, eu estarei orando por você, pela sua vida financeira, para que Deus te dê essa graça de poder contribuir, ofertar com muita alegria no seu coração. Pai amado, Deus eterno, Senhor, aí está teu povo a nos ouvir, Senhor, atentamente aos ensinos da tua palavra, e nós sabemos, ó Deus, que é através da fidelidade e do amor que o teu povo, a tua igreja tem para com o teu reino, com a tua obra, é que ela está se expandindo, se espalhando por toda a face da terra, ó Deus, trazendo sustento aos missionários, sustento àqueles que vivem da tua obra, Senhor, que está expandindo o teu reino, meu Pai. Ó Deus, tudo isso está de pleno acordo com a tua palavra, Senhor, e te glorificamos e te exaltamos, porque temos visto a prosperidade daqueles que são fiéis, daqueles que te amam, Senhor, e que contribuem. Eu quero impetrar uma bênção sobre todos esses irmãos que nos ouvem neste momento, que têm contribuído e dizimado, Senhor, na tua casa. Os abençoe, Senhor, afaste deles as enfermidades, Pai querido, e que toda a obra de suas mãos sejam ricamente abençoados por ti, e que eles experimentem, Senhor, a fartura, a prosperidade para a glória do teu nome. Obrigado, Pai, por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Como é bom confiarmos num Deus que é o dono do ouro e da prata, que tudo pode em nossas vidas, né? Confie nele e tenha certeza que ele suprirá todas as nossas necessidades em nome de Jesus. Agora, amados irmãos, também é um momento muito importante de preparar os nossos corações para ouvir a palavra do Senhor. Hoje a nossa missionária, a pastora Cristina, estará trazendo a palavra aos nossos corações. Deus já tem falado profundamente com ela, e prepare o seu coração, esteja atento a ouvir esta palavra em nome de Jesus. Amém? Missionária Cristina. Graça e paz, meus irmãos. Sabemos que o Senhor está conosco, né? Estamos nesses últimos dias nos utilizando desse recurso de culto
via Facebook, online, mas ainda é culto e estamos no mesmo espírito, cultuando nosso Deus e nos alimentando daquilo que é tão precioso para nós, a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra e diante de ti também está o teu povo. Pedimos que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, trazendo mudança, falando aquilo que precisamos de fato ouvir. Tenhas liberdade, ó Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque está lá no finzinho da Bíblia. Seria bom que você acompanhasse, né? Porque para entender melhor, quando você acompanha a leitura, você entende melhor. Então, abra lá no livro de Abacuque, capítulo 1. Se todos abriram, digam amém. Eu não posso ouvir, mas amém. Eu creio que vocês já acharam. O livro de Abacuque começa assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Meus irmãos, Abacuque era um profeta inquiridor. Ou seja, ele era um profeta que fazia perguntas a Deus e que não entendia muito bem o agir de Deus. Temos ouvido muitas vezes aquela frase clichê: não devemos perguntar a Deus por quê, mas para quê? Parece que o profeta desconhecia essa frase. Veja bem, nós como filhos de Deus podemos perguntar a Ele o que quisermos. Os ouvidos de Deus não estão tapados. E Deus pode responder o que quiser, se quiser, quando quiser, ou não responder coisa alguma. Ele é Deus. E nós, na nossa limitação humana, devemos nos render à sua soberania mediante as suas respostas. Agora, Abacuque perguntou por quê a Deus 3 vezes. 3 vezes ele disse: por quê, Deus? No capítulo 1, nos versículos de 1 a 4, logo no primeiro versículo, Deus revela uma sentença a Abacuque. E era uma sentença pesada acerca de Judá. Uma profecia tão antiga e tão atual. Eu vou ler novamente o versículo 4. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta,
porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Mera coincidência com os nossos dias? Lógico que não. A Bíblia sempre está atualizada. É verdade. No versículo 2, veja o profeta. Até quando clamarei? Clamarei eu e tu não me escutarás? Como é difícil para nós lidar com o tempo de Deus e com o seu modo de agir. Davi, no Salmo 13, também fez a mesma pergunta. E nós, será que nunca fizemos essa pergunta a Deus? Será que nesses dias nós não estamos fazendo essa pergunta a Deus? Até quando, Senhor? Clamarei e tu não escutará. Até quando o Senhor vai durar essas mortandades, essas infecções por este vírus maligno? Até quando, Senhor, estaremos? Até quando seremos afligidos? Sem contar os até quando de cada um. No versículo 3 nós vemos o primeiro porquê. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Parece que o profeta viu o jornal ontem. Verdade. O primeiro porquê de Abacuque se indignava por Deus permitir o mal. Quantas vezes ouvimos a frase: se Deus fosse tão bom, isso não estaria acontecendo. Mas eu te digo, se o homem fosse tão bom, ele não estaria pecando. Se o homem fosse tão bom, ele estaria se inclinando ao Deus único. Se o homem fosse tão bom, ele estaria fazendo veredas retas para o seu caminho. É verdade. Versículo 4 não é uma mera coincidência. Basta olhar para a nossa política. É o retrato fiel do que tem acontecido. O profeta clama: até quando? E Deus abala ainda mais a Abacuque com a sua resposta, pois não era exatamente aquilo que ele gostaria de ouvir. Nos versículos 5 a 11, não vamos ler, darei um breve resumo. Deus revela ao profeta que vai levantar a Babilônia, uma nação cruel e impetuosa, a maior potência do mundo naquela época, para disciplinar o seu povo Judá, o reino do sul. Mas Deus também já havia revelado isso ao profeta Jeremias. Deus sempre dá tempo às pessoas para que se arrependam. E avisa aos seus profetas o que há de acontecer. Na época, o rei de Judá era Jeoaquim, um homem ganancioso, violento, que derramava sangue inocente, que usava de extorsão, não quis ouvir o profeta Jeremias. Ele se corrompia e o povo também se corrompia e se afastava de Deus. Veja lá Jeremias 2. Jeremias, capítulo 2. Versículo 19. Jeremias 2, 19.
diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava falando com Jeremias para alertar o povo. Capítulo 7, aqui mesmo em Jeremias. Versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. 28. Vou lhes dizer: esta é a nação que não atende à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu. A verdade foi eliminada da sua boca. O Senhor já havia dito, estava dizendo a Jeremias o que ia acontecer com o povo. Mas o povo não deu ouvidos. Sabe o que fizeram com Jeremias? Jogaram Jeremias numa cisterna. O Senhor hoje continua falando às pessoas em geral, por diversas maneiras. E ao seu povo, particularmente, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus fala ao povo que não é dele, mas ele fala também à sua igreja. E ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Precisamos afinar os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, principalmente nesses últimos tempos, onde tantas vozes estamos ouvindo. A cada dia ouvimos milhares de vozes. É vozes na política, são vozes proféticas, são fake news, é a mídia. São muitas vozes. Mas precisamos afinar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Voltemos a Abacuque. Às vezes dá uma paradinha, mas a gente retorna. Amém. Estão perguntando aqui qual foi o versículo de Jeremias. Foi 7, 23, 28. No capítulo 3, 6, ele diz: ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Deus está revirando as nações. O coronavírus tem sido apenas um instrumento. Quantos espanhóis disseram: nós temos tudo, para que precisamos de Deus? Veja agora, preciso nem dizer o que aconteceu lá e o que está acontecendo. Deus também está dando tempo para que a sua igreja se cure, se purifique, saia da superficialidade, dos sermões que agradam os ouvidos, do entretenimento eclesiástico, da falsa santidade, da hipocrisia farisaica, do cabresto religioso, da esterilidade espiritual, da autoridade fabricada, das vantagens financeiras, da teologia da prosperidade. Cadê a teologia da prosperidade agora com a economia abalada? Onde está? Contamos mesmo, é com a teologia da providência. Aleluia.
É tempo de nos arrependermos. É tempo de arrependimento individual e nacional. Quantos pecados tem esse Brasil? Sem arrependimento estaremos à beira do abismo e do inferno. É verdade. Como o Brasil vai se arrepender? Nós nos arrependemos por ele e nos colocamos na brecha, fazendo um muro de proteção pela oração, porque o diabo quer destruir essa nação. É verdade. Abacuque é um profeta diferente dos outros. Ele indaga a Deus, não entende, ele sofre, ele intercede pelo povo. Sua maior aflição era porque Deus iria usar a Babilônia para punir o seu próprio povo. Muitas vezes Deus usa o ímpio como vara de disciplina para o seu povo. Precisamos entender o que a Bíblia diz. Deus disciplina o filho que ama. Deus não cria bastardo. A disciplina do Senhor é para fazer transformação. Ela tem um propósito de restauração, de reconciliação. A disciplina não é o mesmo que provação. A provação é para nos fortalecer, amadurecer e nos preparar para um fim único e particular. A disciplina é para colocar o povo no caminho certo. No versículo, voltemos a Abacuque 2:1, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Esse versículo é particularmente importante para quem tem um relacionamento com Deus. Esperar a resposta dele. O profeta ansiava por ouvir a Deus, fosse qual fosse sua resposta. Ele usa aqui uma simbologia de uma torre de vigia sobre uma fortaleza. As fortalezas eram muros resistentes e altos, e sobre eles haviam torres de vigia, onde se permitia ver de longe a chegada do inimigo. A fortaleza de Abacuque era o próprio Deus. Ele diz que vigiaria e estaria alerta como um guarda, sem pestanejar, sem cochilar, esperando pela resposta de Deus. É assim que deve ser nossa postura. Estarmos atentos para o que Deus tem a falar conosco. Esperando a resposta dos nossos próprios porquês. Porque nós temos os nossos porquês diante de Deus. Nós também não entendemos o agir de Deus. Não importa se o que Deus vai falar vai nos agradar ou não. Estejamos na nossa torre de vigia, esperando Deus falar, porque Ele vai falar. Precisamos ansiar por ouvir a Deus. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 2, o Senhor responde. Não sabemos exatamente quando, mas Ele respondeu. Abacuque esperou e Deus respondeu. E ele diz assim: O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ele diz: escreve. Por que ele disse escreve? Para não se perder na lembrança. Ninguém guarda tudo na cabeça. A visão era importante, ela tinha que ficar registrada. Eu tenho um caderno. Eu registro muitas coisas que Deus fala. Na verdade, eu não tenho um caderno, eu tenho vários. E eu sempre volto aos meus cadernos para lembrar o que Deus falou, o que Ele já cumpriu. Registre aquilo que Deus fala com você.
Registre a Deus aquilo que Deus fala com você. E aí ele diz ainda para Abacuque, escreve sobre tábuas. Naquele tempo não tinha caderno, eram papiros. Poderia falar em papiros? Mas Deus pediu tábua. Por que tábua? Porque tábua é um material resistente, duraria muito e muito tempo. E ele diz, em letras grandes, enormes, para que quem passe correndo com pressa e não se detém para ler o que está escrito, possa ver. É que nem um outdoor. Quando a gente passa pelos outdoors na rua, os anúncios são enormes. E às vezes a gente passa de ônibus, carro passa correndo e a gente consegue ler. E aquilo fica na nossa cabeça se nos interessa. E também se não nos interessa, fica porque é propaganda, é marketing. E o Senhor disse, escreve. Porque muita gente vai passar correndo e precisa ler o que está escrito. Está na hora de botar outdoor na rua. É verdade. E dizer que Jesus está voltando. E dizer, arrependam-se de seus pecados. E dizer, Deus é o único Senhor. Deixe os ídolos de lado. Aí ele diz, no versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A visão tem um tempo, o tempo de Deus não vai falhar. Nada do que ele disse na palavra vai falhar. Nada do que ele disse para você vai falhar. Mas aqui tem um trocadilho. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Que estranho, vai tardar, não vai tardar? A questão aqui é, se você acha que está demorando, se tardar no seu tempo, espera, porque virá no meu tempo, e o meu tempo não é tardio, mesmo que embora para você pareça tardio. O tempo de Deus é kairos, não é cronos. Aleluia, é o tempo de Deus. O tempo de Deus é preciso, no exato momento. Mas na sua resposta a Abacuque, Deus fala algo profundo, que muda a situação. No versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Em qualquer situação, boa ou ruim, o profeta precisava entender isso acima de tudo. Nós também. Desesperadamente nós também precisamos entender que nós só viveremos pela fé. Essa foi parte da resposta para o profeta, que iria sustentar a sua vida espiritual e emocional, porque ele estava muito aflito pelo sofrimento que o seu povo iria enfrentar, e até mesmo ele, como cativos na Babilônia. Porque o cativeiro era certo. E o cativeiro ia durar 70 anos. E Jeremias disse que o cativeiro ia durar 70 anos. O povo não ia ficar enganado. Mas, até mesmo o cativo, se tiver fé, é livre. Por acaso a quarentena acorrenta a nossa vida espiritual? Não. Nós somos livres. Pode mandar a gente ficar um ano inteiro em casa. Nós somos livres. A cada dia temos vivido mais e mais incertezas. Eu nem havia terminado essa mensagem e já vem mais incerteza. Acontece essa coisa aí dessa política do muro. Porém,
as incertezas elas virão cada vez mais, porque a humanidade caminha para o fim. Jesus está voltando. Porém, uma coisa é certa: Deus continua sendo Deus. Amém. Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. O céu não está em crise. Ele tem o controle em suas mãos das nossas vidas e da história. E a fé sempre será o recurso do justo. Deus também no capítulo 2 continua respondendo ao profeta e também revela algo que lhe acalenta o coração. Versículo 14, 2,14 diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Vai chegar o dia onde toda a terra estará cheia da glória do Senhor, onde não haverá incertezas, malignidade, vírus, doenças, jogos políticos. Haverá a glória do Senhor. Isso acalenta qualquer coração. Acalenta qualquer coração. É verdade. Glória a Deus. Uma transformação ocorre no profeta. Versículo 20. 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ah, ele se calou agora, hein? O profeta se depara com a grandeza de Deus e com a sua humanidade. Aleluia. Agora cessarão as perguntas. Há tempo de falar e há tempo de calar. Aleluia. Deus conhece e respeita o tempo do homem, a humanidade do homem. É verdade. Mas nós devemos saber respeitar a soberania de Deus. A hora de se calar, a hora de ficar quieto, em silêncio. Porque Deus é tremendo. Aleluia. Reverência. Glória a Cale-se, Deus. porém, toda a terra. Ah, vai chegar o dia onde toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá que Jesus é o Senhor. Aleluia. Mas muitos terão que ficar calados diante da grandeza do nosso Jesus. Principalmente aqueles que diziam: ele não vai voltar, isso é história. Quem é Jesus? Eles não vão conseguir falar nada, porque não terão nada a dizer, enquanto nós poderemos dizer: glória a Deus, aleluia, Aleluia. Yeshua Hamashia, Oh, bendito aleluia. que vem em nome do Senhor Em Jesus. nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 3, nós não vemos mais as indagações, a angústia, a aflição do profeta. Mas nós vemos um profeta que agora intercede e vira um poeta. Amém. Capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ele agora ora. Ele agora canta. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Ele ouve a Deus e se sente alarmado por tudo que ele ouviu. Ele ficou alarmado, mas agora ele não mais indaga. Ele intercede. Ele diz: aviva a tua
obra no decorrer dos anos. Só um povo avivado suportaria o cativeiro e não perderia a fé. Só um povo avivado consegue viver com as dificuldades. E vou dizer, só Deus produz avivamento. Aleluia. Eu poderia dizer o que não é avivamento, mas eu iria me alongar muito. Mas eu quero dizer algumas coisas que é avivamento. Avivamento é arrependimento de pecados, quebrantamento, conversões em massa. Aleluia. É muita gente se convertendo. É reconhecimento de quem é Deus. Não são ídolos mudos. É a manifestação da glória de Deus. E é poder no Espírito Santo. E muito mais. Mas eu não estou falando hoje de avivamento. Mas eu estou dizendo que o profeta orava e falava: aviva, Senhor, aviva, aviva a tua obra, porque só tu podes fazer essa obra maravilhosa do avivamento. Abacuque continua sua oração em forma de cântico, no capítulo 3, descrevendo a glória e a grandeza de Deus. Não vou entrar em cada versículo, mas eu quero concluir. No versículo 3,16, ele diz assim: eu ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Aqui, o profeta treme e teme diante de Deus. Ele se deu conta da sua humanidade. Quem pode ser o mesmo diante da presença de Deus? Quem tem contato com Deus treme e teme. E ele sabia que Deus ia cumprir o que estava falando, mas que também viria um juízo sobre a Babilônia. E Daniel, quando já estava na Babilônia, teve a visão da destruição da Babilônia. E o que é a Babilônia hoje? Nada. E um profeta que pergunta muito também teria que aprender a ficar em silêncio por muito tempo. É o que ele diz. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele sabia que viria o cativeiro, mas ele sabia que poderia demorar muito tempo, o juízo sobre. Voltando para concluir a mensagem. Hoje aconteceu 3 vezes, parou isso, mas nós vamos concluir a mensagem, porque já estou mesmo acabando. Ele encerra com os mais lindos versículos já lidos em tempo de angústia. No versículo 16 a 19, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ele encerra com um cântico lindo.
Figo era um dos frutos mais importantes no Oriente Médio. A vide produzia o vinho, a oliveira, o óleo das lamparinas. Mantimento nos campos era cereais como trigo para o pão. Das ovelhas saía carne e lã, as vestes para o inverno. O gado era carne, leite e couro para as vestes e sapatos. Essa era toda a economia do povo que iria entrar em colapso. Mas agora ele viveria da fé e da provisão do seu Deus. Ele não se importava mais com o essencial, porque ele tinha o melhor, a fé e a paz. Pois mesmo não tendo o essencial, ele tinha o que ele diz no versículo 8: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele sai da aflição para a exultação, da angústia para a confiança, das indagações para o silêncio tranquilo e desfrutador da presença de Deus. Abacuque é um profeta que nos ensinou muito. A mensagem de Abacuque é completamente atual para os dias de hoje, para tudo que está acontecendo. E o que eu quero dizer para você: a economia está abalada. Talvez muitos de nós não tenham em nossas casas o que gostaríamos de ter. Não estamos comendo as nossas pizzas, as nossas sobremesas e uma série de coisas. Mas uma coisa eu vou te dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que falte, ainda que eu não sei o que vai acontecer amanhã, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, glória a Deus. E 1 Tessalonicenses 5,17 diz: regozijai-vos sempre. Queridos, que Deus possa abençoar sua vida. E ouça só esse pedacinho dessa música. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, aleluia. Amém, aleluia. Louvado seja Deus pela sua grandeza e pelo seu poder. Eu quero convidar você, meu irmão, a orar comigo nesse momento. Talvez você tenha atravessado momentos muito difíceis, complicados, momentos em que nós precisamos realmente nos voltar para a palavra, nos voltar para Deus e observar aquilo que Deus tem e quer para as nossas vidas. Eu quero orar por você, meu querido irmão, para que a graça e a misericórdia esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero estar intercedendo por todos aqueles que estiveram atentos a ouvir esta palavra, estiveram, Senhor, celebrando este culto contigo, ó Pai, nesse momento, e Tu és aquele que conhece todas as coisas, Senhor. Tu sabes as circunstâncias que cada um está vivendo, as situações que cada um está vivendo. Venha com a Tua mão potente, com a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um, Pai querido, trazendo graça, trazendo misericórdia, trazendo a vitória
vitória que cada um necessita, Pai querido. Tira as preocupações, tira as angústias, Senhor. Tira tudo aquilo que não vem de Ti, Pai querido. Nós rogamos a Tua bênção no nome de Jesus. Olhai pelos nossos irmãos também, Senhor, que se encontram enfermos, infectados por este vírus, ó Pai. Ó Deus, traga cura para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.